Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados ouvintes da Rádio Londrina, aqui quem vos fala é a Terezinha, do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Estamos aqui, mais uma vez, terceiro domingo, para falarmos um pouquinho dos estudos, que nós já vem fazendo há algum tempo. E está aqui conosco hoje o Antônio Marcos, a Michela, que fará também as suas considerações. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Michela. Muita paz a todos nós, a você que nos escuta agora. E as vibrações que vêm do alto, que vêm da espiritualidade maior, chegue aos nossos corações e facilite a todos nós a compreensão da leitura das passagens do Evangelho, essa lembrança querida que nos faz reviver novamente Jesus dentro de nós. É isso aí, Michela. Bom dia a todos vocês. Bom dia, meus amados irmãos. Que Jesus hoje esteja conosco para trazer-nos a paz, para trazer-nos o amor. Como primeiro momento, então, nós vamos trazer o momento espírita com o tema As Energias da Alma. O quarto dele mais parecia um depósito. Sobre um móvel havia quadros, fotos, tudo amontoado, sem ordem alguma. Pelo chão estavam espalhadas caixas de aparelhos eletrônicos há muito tempo sem utilidade. Pastas, cadernos, livros. Papéis faziam pilhas pelos cantos, em cima de mesas e cadeiras. Numa grande estante, estavam fitas cassete, de vídeo, DVDs e CDs. Notava-se, além da desorganização, o desleixo, porque uma grossa camada de poeira podia ser vista. O armário, por sua vez, mal podia ter as portas encostadas, abarrotado que estava de roupas, casacos, sapatos, chinelos. Interessante que a quase totalidade desses itens já não lhe servia. No entanto, tudo ficava ali guardado para ser utilizado algum dia. A casa toda era uma grande confusão, demonstrando que organização e limpeza andavam longe dali há muito tempo. A organização do ambiente em que vivemos ou no qual trabalhamos, dos móveis, objetos, roupas, retratam o nosso mundo interior. Por causa disso, é importante aprendamos a renovar a energia dos ambientes em que nos encontramos, abrindo janelas, permitindo que os raios do sol a tudo invadam e que o vento realize a sua visita benfazeja, varrendo para longe os miasmas acumulados. Da mesma forma, nos disciplinarmos para manter estantes e armários organizados, descartando ou doando a terceiros tudo o que não mais nos seja de utilidade. Roupas que permanecem o verão, primavera, outono e inverno sem deixarem as gavetas, as prateleiras, estão exigindo doação. Quando abrimos espaços em caixas, baús, estantes, ao mesmo tempo, estamos dilatando nossas próprias percepções mentais. Arejando a casa, o escritório, igualmente arejamos a mente. E se nos dispomos a doar roupas e utensílios que não nos estão sendo úteis,
Pensemos em quantos benefícios poderemos proporcionar a quem deles necessita. Dilatando espaços físicos, nos sentiremos mais leves, com um ar de renovação a nos envolver. Com o nosso ambiente externo organizado, é igualmente importante analisar mais profundamente outra situação. Na maioria das vezes, também costumamos guardar entulho dentro de nós mesmos. São mágoas, desgostos, tristezas, sofrimentos passados, lembranças de dores vividas e revividas que vamos arquivando na intimidade. E se objetos amontoados se enchem de poeira e roupas encerradas em armários tendem a ficar emboloradas e se tornarem alimento para traças, esses sentimentos e emoções retidos em nossa intimidade somente nos causam incômodos, desconforto, gerando doenças. E da mesma forma que a luz solar fica impedida de adentrar um local abarrotado de coisas, a luz do amor fica impossibilitada de adentrar um coração cheio de sentimentos negativos. Para nosso próprio bem, façamos circular as energias, as boas energias. Ventilemos os ambientes externos, organizando e retirando o que não usamos, e renovemos nossos sentimentos, deixando o amor fluir. A higiene física nos auxilia a ter boa saúde. As boas energias da alma nos auxiliam a manter o equilíbrio interior. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí a mensagem do Momento Espírita, bastante interessante, curioso e que nos faz raciocinar, né? Pensar bem, analisar a nossa vida, na verdade. Tem um provérbio chinês que eu não sei exatamente assim dizer ele, mas o que ele quer dizer é que se a gente olhar, por exemplo, um armário de uma pessoa, dependendo das condições que esse armário está, vai refletir aquilo que está no interior dessa pessoa. É muito interessante, eu já vi isso há muito tempo e eu até costumava dizer isso para minha filha: meu Deus, como é que anda, né, a tua vida, meu Deus, porque olha o teu armário, né? Eu sempre dizia isso por conta desse provérbio que uma vez eu li. E é bem isso mesmo, né? Tudo reflete. Se nós estamos bem com nós mesmos, tudo à nossa volta vai refletir esse bem-estar, né, essa harmonia. Agora, se nós não estamos bem com nós, também vai refletir desorganização, acúmulo. A gente pode ver bem isso daí quando a gente vê aquelas reportagens acerca dos acumuladores, né? A gente vê que eles não têm assim uma perspectiva, eles estão perdidos no meio de tudo aquilo lá, porque o interior deles estão naquela situação, não é, Antônio? É verdade, essa dificuldade, a maioria de nós acho que possui de até organizar a vida, né? De alguma maneira a gente tem sempre um senão em cada um de nós, né? E nós costumamos observar isso, né? O bom mesmo é quando nós observamos em si mesmo essas dificuldades e busca essas correções. Eu as observo sempre comigo mesmo, enquanto se falava a mensagem, eu lembrava de minha mesa no escritório, como ela fica bagunçada, e aí vem minha esposa e diz: por que essa mesa está bagunçada de novo? Eu já arrumei para você já bagunçou novamente. Eu digo: nossa, como é difícil, uma coisa que parece simples e a gente permite que fique bagunçada. Assim também é a nossa vida. Quando nós deixamos de lado algumas coisas importantes, principalmente as coisas mais importantes, e aí essas energias da alma vão prejudicar o nosso comportamento, porque se nós deixarmos a poeira
do mal-estar, deixarmos a bagunça das dores que nós causamos uns aos outros dentro da nossa mente. Nós vamos acumular essas energias e vamos adoecer. E aí vamos estar sempre nos acusando. O bom é olharmos para nós mesmos, identificarmos aonde precisamos organizar as nossas vidas. A princípio, nós vamos ver aquilo que está mais nas nossas vistas, que é a bagunça do armário, como citou a Terezinha. Mas muitas vezes essa bagunça externa reflete a bagunça interna no nosso coração, na nossa mente. E é isso que nós precisamos organizar essas energias, porque quando passamos para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, nós nos organizamos, nós nos reunimos pelas afinidades, por essas energias. E aí, essas comunidades buscam os mesmos objetivos. E nós estaremos com aqueles que se assemelham a nós. Portanto, vamos buscar sempre melhorar, sempre modificar-se, olhando para si mesmo, olhando para o outro, não com julgamento, mas observando para aprender e não cometer os mesmos erros, né? E organizando a vida sempre. Bem, isso mesmo, Antônio. Tem até um ditado que diz, ditado não, acho que está no livro, não sei se é no Evangelho, que ele diz assim que nós temos que cuidar da nossa alma, mas nós não podemos descuidar do nosso corpo, né? Correto. Porque as energias negativas vão prejudicá-lo, não é, Michela? No texto, né, que fala ali, ele também fala de limpar o armário, ou seja, o armário ele representa também o nosso coração. E é necessário que a gente jogue fora o que não está mais em uso, para que a gente possa adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, novos desenvolvimentos. Como é que a gente vai se desenvolver se a gente já está cheio, né? Então tem que tirar o que a gente não usa, tirar aquela erva daninha, como Jesus falou, né? Limpar primeiro o seu jarro, para que depois você consiga receber o pão que vai alimentá-lo espiritualmente. Então o texto, ele fala muito disso também, da limpeza necessária do nosso armário, que seria o nosso coração, para que a gente possa receber sim a boa nova de Jesus, né, Tê? É verdade. Mas vamos então passar para o texto, né, do estudo que nós estamos fazendo do livro Atos, Vida e Atos dos Apóstolos. E no texto, então, fala Estevão no Sinédrio. É um texto curto, mas de profundo ensinamento. Diz assim: E Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que diziam: Temo-lo ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E também sublevaram o povo, quer dizer, incitaram o povo aos anciãos e aos escribas, e investindo contra ele, arrebataram-no e levaram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e há de mudar os costumes que Moisés nos deixou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Esse texto está no capítulo 6, versículo 8 a 15 do livro Atos dos Apóstolos. O texto começa: E Estevão, cheio de graça e poder. Estevão, ele não foi um discípulo de Jesus
e nem o conheceu enquanto Jesus estava aqui na terra. Mas era um jovem obediente às leis de Moisés. Ele conhecia as leis, ele respeitava essas leis. Era um espírito nobre, ponderado. E foi como no programa passado, quando nós estávamos falando acerca de Estevão, a gente viu que foi na casa do caminho, na verdade, que Estevão conheceu a doutrina de Jesus através de Simão Pedro e passou, então, a viver inteiramente Jesus. E isso nos faz lembrar também o apóstolo Paulo, né? Quando ele falava assim, já não sou eu, mas quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então a gente vê que o Estevão, ele era então esse espírito já, um espírito mais evoluído, né? Ele era cheio, como fala, do poder e da graça. E isso nos leva então à questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai... Deixa eu achar aqui que pulou aqui no livro. Quando Kardec vai falar, então, sobre caracteres do homem de bem. E Kardec, então, pergunta para os espíritos, por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos, então, respondem, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E aí Kardec vai fazer umas considerações aqui, dizendo assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem, cheio de sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça nem de crença. Então nós vemos que Estevão, ele se encaixa nessa questão aqui do homem, dos caracteres do homem de bem, por ser ele já um espírito que tinha esse entendimento, porque segundo fala, né, quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, quando fala da vida de Estevão, né, Antônio, a gente vai ver que em todo momento eles falam assim, sobre a serenidade que Estevão trazia no olhar, mesmo diante de tantas provações, ele não perdia essa serenidade, a mesma serenidade que a gente vê narrado em todos os textos, essa serenidade também dos olhos de Jesus, não é? Verdade. No final desse capítulo de Atos, está escrito assim, e todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Quer dizer, mesmo passando por uma dificuldade, sendo acusado, caluniado, porque os homens daquela época, eles contrataram, subornaram o outro para fazer as acusações, porque em Estevão não existia espaço para criticar a lei de Moisés, pelo contrário, ele buscava viver isso de fato. E ele fazia prodígios, quer dizer, ele tinha uma mediunidade fantástica já naquela época. E essas lideranças, esses homens que estavam, os sacerdotes judeus, estavam no poder, eles tinham medo, esse jovem faz essas coisas e nós não conseguimos fazer. Então esse medo que eles tinham de perder o poder fez com que Estevão fosse levado ao sinédrio para posteriormente ser condenado ao apedrejamento, como nós vamos poder ver isso depois. Isso está lá, a gente já falou sobre isso, inclusive na semana passada, quando falamos sobre Estevão. Mês passado. No mês passado, na semana passada, exato. Nós falamos no último programa justamente sobre isso. E continua
essa necessidade de nós termos de calar aquele que a ameaça. Nós precisamos aprender com Jesus a nos amar. É necessário. Já se passaram tanto tempo e essas dificuldades ainda pairam em nós. Nós temos essa dificuldade de aceitar o outro do jeito que ele é, de ter essa calma para tomar as decisões, e principalmente quando estamos numa posição em que estamos dominando. Essa dificuldade sempre aumenta. Por isso, quando Jesus esteve aqui conosco, ele não formou uma religião. Observem bem isso, meus queridos. Jesus, ele nos juntou para aprendermos a amar, para vivermos em comunidade. Sim, para vivermos amando-nos uns aos outros como ele nos amou, para vivermos em paz, para buscarmos esse progresso que necessitamos, porque quando Terezinha nos traz a informação do Livro dos Espíritos, nos lembra de que somos os Espíritos e estamos no corpo, vivendo essa experiência. E lá no passado, quem sabe não éramos nós mesmos, ali, naquele sinédrio, apontando, acusando Estevão. Porque se esse espírito que tinha o rosto de anjo, e mesmo na dificuldade transparecia essa lucidez, essa calma, naquela época, imagina hoje, né, meus queridos? Esse espírito está no mais alto, junto com o Cristo, ali, velando por todos nós e torcendo por nós para que nós caminhamos adiante, para que nós aprendamos a perdoar, para que nós aprendamos a nos amar, a conviver em paz. É sempre assim que as lições vêm para todos nós, para nós refletirmos sobre o nosso comportamento e o que podemos melhorar e modificar para vivermos melhor. É isso mesmo. O Antônio falando, me recordo que lá no livro Paulo e Estevão, quando Estevão já fazia as pregações dele, Paulo, a convite de um outro e junto com outro amigo, eles vão até a Casa do Caminho para conhecer o trabalho que era realizado lá na Casa do Caminho. E Paulo, assim, ele não concordava com a doutrina de Jesus, ele não acreditava, porque ele tinha, né, uma confiança muito grande nos ensinamentos de Moisés, né, trazia isso daí, o judaísmo, tudo. Mas ele não deixava, ele não questionava o trabalho que esses homens faziam, né, de caridade, né, de socorro. Isso ele não condenava, né, ele condenava a doutrina. E quando ele vai, então, a convite lá, conhecer a Casa do Caminho, é Estevão que vai falar, é Estevão que vai fazer a preleção naquela noite. E Paulo fica assim até admirado de ver a inteligência de Estevão. Ele era muito inteligente, ele tinha uma sabedoria muito grande. E ele fica admirado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele fica muito revoltado, porque ele falava desse Jesus, né, que Saulo, na verdade, não conhecia, não acreditava, não reconhecia. E ele fica, então, começa a questionar, né, Estevão, fazer perguntas, e Estevão respondia todas elas com a maior clareza. E isso irritava muito a Saulo. E engraçado, eu tenho mania de falar engraçado, mas naquele momento, então, daquelas discussão toda, e ele chamando o Estevão para uma discussão, e Estevão saindo assim, porque ele tinha essa serenidade, ele tinha essa fé que proporcionava a ele essa serenidade, né? E aí então ele diz a Paulo assim, Jesus Cristo teve a preocupação de recomendar a seus discípulos
que fugissem do fermento das discussões e da discórdia. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contentas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Isso é tão atual, não é? Foi dito isso há mais de 2000 anos. E isso é tão atual, né? Porque nós ainda perdemos tempo com questionamentos, às vezes, medíocres, né? Questionamento pobre. Enquanto há tanta coisa para se realizar na tarefa do Cristo, né, Michela? E você falando, né, de Estevão e Saulo ali, o Saulo foi tocado pelo orgulho, na verdade, né, porque ele ficava, puxa, quem é esse Jesus aí que se está se achando maior que Moisés, né? E ele não aceitava isso. E é engraçado que no texto ele fala assim, né, quem é esse Nazareno aí que está aí mudando as leis de Moisés? E Jesus falou que ele não veio mudar, ele veio aplicá-las. E mais importante, ele falou para nós que a gente reconhece a pessoa pelas suas obras. Então a obra de Jesus em todas as situações era de amor e de caridade. Assim devemos reconhecer também o nosso irmão pelas suas obras. Nós temos vários exemplos. E no livro Jesus no Lar, no item 38, os apóstolos estavam todos preocupados, né? Tadeu e André estavam ali dizendo, Jesus, como é que eu posso ensinar aos outros se longe de ti qualquer blasfêmia que me é atirado à cara, eu já me revolto, eu já quero retornar. E aí falou Tadeu e André, depois falou Simão Pedro, dizendo, eu sou extremamente rude, Senhor. Tudo eu quero brigar, eu quero que seja do meu jeito, da minha vontade. E aí fala também André, né, dizendo que por vez, cada vez que ele se vê sozinho orando, ele vê o quanto ele erra, o quanto ele não segue os ensinamentos de Jesus. Tiago, filho de Alceu, também vai falar isso para Jesus, e Jesus ouve tudo isso e diz para eles o que ele diz para nós, porque assim como os apóstolos, somos nós, que todos os dias ao deitarmos, a gente vê o quanto ainda erramos, o quanto ainda somos fracos, mas isso não muda, gente, a oportunidade que temos de nos ajudarmos. E Jesus, falando para eles, falou assim, em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. Eu não vejo aqui nenhum companheiro alado. O que Jesus quis dizer com isso? Que aqui não tem nenhum anjo. Então é natural que nós iremos errar, né? Mas ele disse também que a transformação, essa mudança de atitude, o querer do fundo do coração a alterar isso, é o que vai fazer diferença, porque quando queremos do fundo do coração, nós temos lá no Evangelho também, ajuda-te a ti mesmo, que os céus te ajudarão. E quando a gente quer do fundo do coração alterar o nosso jarro, alterar nossas atitudes, assim os céus também vão nos ajudar. E ele fala, Jesus ainda fala no final dessa preleção a todos os discípulos que estavam chorosos por ainda estar no começo da caminhada, por ainda se perder com seu orgulho, com a sua vaidade. Ele fala assim, o remédio antes de tudo dirige-se ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, eu penso que a boa nova de salvação se perderia. Porque se eu tivesse a boa nova só para anjos e espíritos evoluídos, de nada os serviria, porque eles não têm nada a aprender. Então Jesus disse, eis aqui o meu ensinamento. Eu não vim curar os sãos, eu vim os doentes, que somos nós. Nós temos agora a oportunidade, é o querer no nosso coração. Então é a nossa mudança de atitude, é o que a Teca falou.
Precisa eu ficar discutindo às vezes com família questões de futebol, política, religião? Não há mais necessidade. Seguimos o nosso coração em paz, com serenidade com Jesus. Alteramos a nossa índole todos os dias. Mas vamos errar algumas vezes? Vamos, porque ainda somos doentes. Mas eis que todos os apóstolos, homens rudes e pescadores, a maioria, também tropeçaram. Paulo, que era Saulo, foi um perseguidor cristão e teve uma das grandes mudanças junto a Estevão. Tudo isso, gente, é exemplo e guia para nós, pois nós também, mesmo hoje imperfeitos, galgamos como a videira que nasce e vai em direção à luz. Nós também estamos em direção à luz. Ontem eu comentei, né, que nós somos aprendizes de anjos, porque o Evangelho é isso, é nos transformar em espíritos puros. Esse é o nosso guia, esse é o nosso desejo, esse é nossa linha. Às vezes erramos um pouquinho o caminho, mas é para lá que vamos, nos tornarmos espíritos puros. E quanto mais cedo olharmos o jarro, o nosso guarda-roupa, como falou no comecinho ali, e tirar o que não nos serve, para que entre novos ensinamentos, para que eu me modifique esse jarro, para que eu limpe esse jarro, mais rápido eu vou chegar nessa escada, não é, Teca? Com certeza, Michela falou bem. Mas seguindo o raciocínio, vamos continuar então no raciocínio do Estevão, que a Michela no último programa falou tão bem acerca do Estevão. Quando então, nessa discussão que ele tem com o Estevão, na verdade ele reconhecia em Estevão um homem muito inteligente e que seria um grande cooperador do judaísmo. Então, de uma certa forma, ele queria também puxar Estevão para o lado dele. E ele não se conformava, então, com o fato de Estevão não é saber mais que ele, porque ele também era um homem culto, de muito conhecimento, Saulo, mas ele não concordava que Estevão ficasse tão preso a essas ideias, à doutrina de Jesus. E nessa discussão toda, ele fala para Estevão, né, Michela? Ele fala, eu vou, agindo dessa forma, eu vou recorrer ao Sinédrio. É por isso, então, que Estevão está no Sinédrio. E no próximo programa, né, se tudo der certo, né, a gente vai falar sobre o discurso que depois Estevão vai fazer nesse Sinédrio. E Saulo leva mesmo Estevão para o Sinédrio, mas em todo momento Estevão conserva, então, a serenidade, né? E ele trazia, essa serenidade era vista no seu olhar. Então ele fala assim que os olhos de Estevão traziam uma serenidade que era oriunda, né, da íntima confiança que ele tinha em Deus. Olha que coisa mais linda. E aí então o Estevão responde, né, para Saulo: amigo, o Sinédrio tem 1000 motivos de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar do amor de Jesus Cristo. Por essas qualidades, essa forma que a gente descreveu Estevão, a gente pode imaginar como era esse espírito. Olha a elevação moral que esse espírito tinha, que em nenhum momento de dor, de provação, ele perdeu essa serenidade. Via-se nele marcas no rosto em decorrência de todo esse sofrimento e tudo, mas a serenidade do olhar, essa meiguice no falar, ele nunca perdeu, exatamente por essa confiança e essa fé que ele trazia. Era um trabalhador, foi um trabalhador, e é ainda um trabalhador espiritual da mais alta envergadura, né? A gente não pode questionar isso.
E por conta, então, dele ser assim, tão sereno e ter essa elevação moral tão assim já desenvolvida e tudo, é que ele continua aqui no início desse texto dizendo assim: e ele fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Ele tinha, Jesus não tinha essa moral e não fazia, e ele não dizia, e ele não disse que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais, mas para isso é necessário que nós cheguemos nessa condição desse homem, né, com essas virtudes, com essas características. E por que então ele conseguia fazer esses prodígios e podia fazer esses milagres? Se nós formos estudar lá a Gênese, no capítulo 14, quando Kardec vai tratar dos fluidos, é um capítulo, gente, que todas as vezes que a gente fala aqui a respeito de milagres, alguma coisa, a gente se reporta a esse capítulo, porque é um capítulo muito bom para se ler, para se estudar. E do item 13 em diante, ele vai discorrer exatamente sobre essa situação da manipulação dos fluidos. E ele diz assim, Kardec, então, ele vai mostrar lá nesses itens que esses fluidos, eles sofrem a ação do pensamento. Eles reagem ao pensamento. Então, eu penso, e esses fluidos que já estão aqui, né, em nós, em torno, tudo, eles já começam até a criar formas, né? Porque muitas vezes o pensamento negativo, ele cria formas. Então, esses sentimentos, emoção, desejo, vontade, eles são pensamentos, e esses fluidos, eles reagem a esse mundo mental, né, da alma, esse mundo mental que nós trazemos, dando, então, qualidade a esses pensamentos, a esses fluidos. Sendo assim, veja só, agora nós vamos entrar na questão do Estevão. Ó. Sendo assim, emoções ruins dão qualidades ruins aos fluidos, e emoções boas dão qualidades boas aos fluidos. E os pensamentos, eles podem dar forma, eles podem dar propriedades especiais a esses fluidos. E dá a importância, e daí então a gente vai ver a importância da prece, da oração, para dar uma boa qualidade a esses fluidos. E os bons desejos, os bons pensamentos que vão dar qualidade a esses fluidos, eles podem interferir na saúde, interferem na vida orgânica. E Estevão, ele sabia, ele tinha essa envergadura moral, ele tinha esses sentimentos bons, ele tinha essa fé, ele tinha a oração constante. Então, ele manipulava esses fluidos com esses pensamentos elevados que ele trazia, e por conta disso, então, os grandes prodígios e milagres aconteciam. Não só ele, mas Jesus não era assim? Né? O pensamento de Jesus, ele manipulava esses fluidos, por conta disso fazia tantos milagres, tantas coisas, e os apóstolos eram as mesmas coisas. Mas é necessário que nós tenhamos essa envergadura de Estevão. Agora, para nós ainda fica meio difícil a gente fazer isso, porque o nosso pensamento ainda, ele pula de um lado para o outro, não é, Antônio? Não conseguimos essa concentração, né? E mesmo depois de tanto tempo. Mas, enfim, é sempre hora de começar. Devemos parar, pensar e começar a refletir, mudar, se tornar de fato um cristão. Não vamos mais ficar brincando de faz de conta com essas coisas sérias, né? Porque tanto tempo se passou. E nós estamos aqui relembrando, lendo, estudando, e essas informações vêm e nos chamam à nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de fato, sermos esse cristão na comunidade onde estamos, no lar aonde moramos, na vida que escolhemos para viver, de colocar isso em prática, de buscar ser realmente aquele que vai fazer a diferença, em favor do outro,
do próximo, daquele que chora, daquele que agora nesse momento está passando por uma dificuldade. E nós conhecemos muitas vezes isso. E essas pessoas muitas vezes elas estão dentro das nossas próprias casas. E não estamos observando isso, porque estamos ainda presos dentro de nós mesmos, preocupados excessivamente com nós mesmos e esquecidos daqueles que estão conosco, que Deus colocou nesta atual encarnação justamente para reatarmos esses laços de amizades, para que não mais nos separemos, para continuarmos juntos. Essa lição do Estevão é muito grandiosa, para pensarmos nisso também, porque se nós ficarmos só analisando do ponto de vista da dificuldade que todo aquele que busca o caminho de Jesus, que busca a paz, que busca o amor, vai encontrar, se nós ficarmos só analisando isso, nós vamos deixar de fazer. Vamos praticar o Evangelho no dia a dia, nas mais simples atitudes, em todos os momentos. Lembremos de Jesus, lembramos do Mestre Nazareno. E no texto aqui, né, Michela, Karl Barth-Russell, ele vai dizer assim que Estevão foi um grande médium, né? A mediunidade, todos nós somos um pouquinho médium, né? Mas Estevão foi diferenciado, porque segundo Karl Barth e segundo o texto aqui, ele fala que Estevão era também um médium de transfiguração. Por isso, então, que aqueles do Sinédrio que olhavam e fitavam para ele, viram o rosto de um anjo, né? Apesar de que, né, eu fico imaginando assim, Estevão trazia aquela serenidade, aquela meiguice. Isso daí já dá para a gente, você já começa a imaginar assim, um anjo, né? E com todos esses dons. E ele fala, então, ele continua falando assim, que inclusive que o próprio Lucas, dirigindo-se a Teófilo, ele diz positivamente que ele falava com o auxílio do Espírito, ou que o Espírito falava por ele. E ele recomenda até que a gente veja lá no livro dos médiuns, né, quando vai falar sobre essas faculdades, porque Estevão tinha, então ele era um médium falante, faculdade também, que a gente vai encontrar lá nesse livro então. E ele vai falar assim, que como Estevão era um homem impoluto, né, contra quem queixa nenhuma podia haver, então eles tiveram que arranjar uma forma de condenar Estevão ao martírio, né, como ele foi condenado, e a gente vai falar talvez ali mais para frente, e que a Michela já reportou no programa passado. Então eles tiveram que chamá-lo, levaram ele a esse sinédrio por conta desse homem destemido, né? Ele não tinha mancha, era um homem sem... puro, na verdade, né? E aí eles arrumam esses homens sem caráter para segui-lo, né? E para condená-lo, levantar um falso testemunho, né? E Karl Barth, ele vai falar aqui que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque esses Judas, né? A gente vê até no dia de hoje, né, Michela? Mas o que mais me chama a atenção são dois pontos, né, que a Teca colocou ali. O primeiro, que o Estevão, ele passa a ser um professor pro Saulo, né, que vai se tornar Paulo depois. Porque da onde vem toda essa força de se manter sereno na situação que está sendo colocado injustamente, assim como Jesus, né, foi colocado injustamente, foi ao Calvário e teve o falecimento, né, e mesmo assim, não se revoltou, perdoou, e em momento algum quis se vingar. Então, essa mudança, essa força, Saulo vai se interessar e dizer, meu Deus, como é que pode
essas pessoas se manter assim. E aí a curiosidade levou ele, né, a estar se modificando também, né, depois nas portas de Damasco, quando assim ele encontra Jesus pela primeira vez, e aí compreende toda essa força e começa aí o seu desenvolvimento. Mas Estevão é o primeiro professor, e ontem foi dia dos professores, né? Parabéns a todos os ensinadores, né? E então Estevão passa a ser esse ensino para nós, não só para Saulo. E que como esse magnetismo tão forte que a Teca comentou ali, né, das movimentações dos fluidos que tem lá, sobre os milagres, a explicação científica, né, do que é isso, essa movimentação dos fluidos que faz com que o nosso pensamento se torne. E para quem não entendeu um pouquinho o que seria esse fluido, imagina como se fosse a eletricidade, que a gente não enxerga, mas ela está ali, modificando as moléculas ao nosso redor. Ou então um campo magnético, que também não enxergamos, mas ele está ali fazendo. Assim os fluidos, nada mais é do que essas moléculas, essas transformações. Então o nosso pensamento vibra, como a energia vibra. E isso ela pode aumentar, né, transferir ao próximo. E é através desse desejo do bem que fazemos e modificamos também, né, Teca? Ah, sim, com certeza. Nós vamos ver aqui também no texto que esses falsos profetas, eles falavam sobre... Esses falsos profetas, não, esses caluniadores, esses que levaram Estevão no Sinédrio, eles falavam acerca de destruir esse lugar, né? Que Jesus falava de destruir tudo aquilo. Na verdade, Jesus não falava dos templos, né? Ele falava que ele ia destruir essas imperfeições mesmo nos corações das criaturas, né? Modificando-as, né? Era esse o sentido. E que ele ia mudar os costumes. Ele não mudou nada. E ele disse, eu não vim destruir a lei, ao contrário, né? Ele ia cumpri-las, mas que ele ia resumir tudo aquilo lá, né? Mas, gente, nós teríamos mais coisas, tudo para a gente estar comentando acerca desse texto, mas o tempo nosso não dá, né? Tem muita coisa para falar, mas o tempo ainda é curto. Nós vamos nos despedimos agora de vocês, né? Desejando a todos um domingo de muita paz, de muita luz, uma semana também de muita paz e muita luz, que todos sejam envolvidos, né, em vibrações de amor, em vibrações de paz. Que tenham todos, então, uma semana de muita paz. Antônio? Graças a Deus, Terezinha. É isso aí. Muito obrigado por vocês estarem conosco, estando junto nessa vibração, lembrando dessas histórias dos Atos dos Apóstolos que refletem em nós o nosso comportamento para que sejamos melhores todos os dias, tendo o exemplo de Estevão a nos acompanhar, que tinha como exemplo maior Jesus Cristo. Um bom domingo a todos, Deus abençoe a todos nós. Michela? Um bom domingo, pessoal. Tenham muita paz, muita tranquilidade e que refletimos bastante sobre o tema de hoje. Nós passaremos agora então para a leitura, né, a reflexão do Zé Antônio, que vai falar então sobre a carta de uma espírita desencarnada. Olá, amigos. Hoje vamos dando continuidade à leitura das mensagens do além, cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nós selecionamos uma mensagem de uma espírita, uma senhora desencarnada no ano de 1979, e que em maio de 80, ela vem, através de Chico, deixar sua mensagem e mostrando, né, para nós como é importante o conhecimento da vida espiritual para se adaptar mais facilmente à continuidade da vida. Essa mensagem está registrada no livro Correio do Além, editado pela editora de Capivari, M, para aqueles que têm interesse em conhecer outras mensagens. Quem escreve é Carmen Galves Latorre. Ela escreve essa mensagem dirigida a seu marido. Ela começa a mensagem dizendo assim: Savério,
Deus nos abençoe. Esse é um grande momento. Depois de haver conversado através do nosso Espartaco, o Espartaco é um amigo do Grupo Espírita Batuíra, onde eles frequentam em São Paulo, e é um médium. Ela já tinha dado comunicação através desse médium, levando então notícias do mundo espiritual, e agora era através do Chico. Depois então de haver conversado através do nosso Espartaco, eu venho à escrita, tentando agradecer pelas mãos do nosso estimado Chico. Tudo é tão diferente e tão imprevisto que eu não tenho facilidade para começar esta carta. Ainda assim estou sendo auxiliada e não devo desistir. Agradeço ao Espartaco, a Zita, ao Douglas, a Rosalina, ao Gino, a Ana, incluindo a todos de nosso querido Grupo Espírita Batuíra, pelo auxílio que me estende para que eu me sinta eu mesmo. Gente, essa mensagem dela, ela cita mais de 30 nomes de pessoas através da mediunidade do Chico, de uma forma que fica irrefutável a personalização da sua, né, as suas características pessoais. Quando me aproximei de vocês, eu não consegui alterar a sensação de alegria que me reservavam com a possibilidade de falar pelo nosso Espartaco. Então ela vai lembrar lá da conversa mediúnica. Hoje, porém, eu desejo concentrar-me interiormente de modo a fixar com mais firmeza e gratidão que sinto por todo o bem que me fizeram. Os últimos dias, Savério, foram de grandes dificuldades. Ela está falando dos últimos dias da vida dela, física. Perdoe-me se fui perdendo a resistência, as dores foram crescendo e a calma diminuiu. Por fim, já orava pedindo aos amigos espirituais que me trouxessem o descanso. No íntimo, você estava em meu pensamento, na figura da âncora, que ainda me prendia à terra ou à nossa casa. Numa enfermidade grave, hoje penso que vamos eliminando todos os motivos para o apego ao mundo, dos vínculos que me guardavam o coração na família. Você representou, por fim, a razão para que eu lutasse para permanecer. Quer dizer, o vínculo com o marido, ela está dizendo, fez com que ela ficasse ali tentando manter-se viva na existência. Desculpe a companheira pelas impaciências, gemidos. Felizmente, quando me coloquei na aceitação total dos desígnios de Deus, eu adormeci. A afeição de criança que se refugia no regaço da mãe. E não me enganaram. Eu despertei sob a ternura da mamãe, que me conservara entre os braços e me pedia coragem e paciência. Então ali ela desencarnou. Quando ela se entregou aos desígnios de Deus, então ela aceitou que chegou o momento dela. A princípio eu não compreendi bem se sonhava ou se me achava em alguma ilusão que não conseguia repelir. Minha fraqueza era muito grande. Deixei-me ficar onde estava sem opor resistência. Bastava-me naquela hora pensar que voltava à infância sob o carinho de minha mãe. Não dava a situação para que eu fizesse muitas reflexões. No entanto, em certo momento, no recanto em que me achava, eu escutei a voz forte do Espartaco. Então olha que interessante. Ela está contando que ela está acordando no mundo espiritual, no colo da mãe, mas está ouvindo a voz daquele médium do centro espírita, lá do Batuíra, que está encarnado. Então, eu escutei a voz forte do Espartaco na prece, em que pedia às irmãs Dolores e Daniela me recebessem. Compreendi que a transformação se realizara. Então, quando ela escutou o Espartaco, o médium, fazendo a prece, pedindo para que ela fosse recebida no mundo espiritual, ela concluiu que realmente tinha se consumado a sua desencarnação. Então, compreendi que a transformação se realizara. A sensação de alívio que eu experimentava me dizia que eu já me achava em outro corpo, mas não dispunha de energia para demonstrar qualquer espanto. Minha mãe aconselhou repouso e dormi novamente para acordar em um lar de bênçãos, no qual reencontrei não apenas minha mãe, com mais segurança no raciocínio agora, mas principalmente a querida Maria Madia, sua irmã, né?
não como filha que se apresentou, mas na condição de mãe dos nossos filhos que ela tinha deixado e que a prece do Espartaco mencionara. Revi a presença do irmão Ulisses, de outras criaturas amigas que não se pode esquecer. Tudo estava de novo em paz. Entretanto, veio a saudade, trazendo você no centro de tudo, falando com o marido, né? A nossa Ana Madia e os netos vieram todos à minha mente. As palavras do Juninho, do Eduardo, do Fábio voltavam aos meus ouvidos. O Chico, a Nena, o Pedro, a Anastácia, a Quina, o Luiz, os sobrinhos todos, o Pedro Luiz, o Luiz Alberto, o João Francisco, a Rose, a nossa Ana Maria, e todos os corações que se ligaram aos nossos. Quem conseguiria evitar as minhas lágrimas? Lembrei-me do Hamilton, de todos os que Deus nos concedeu para companheiros na escola da terra. E minha mãe permitiu que eu chorasse quanto eu quisesse, porque as minhas lágrimas eram de amor, de ausência, sem nenhuma rebeldia que me tirassem os bons sentimentos. Olha que bonito isso aqui na mensagem. Ela está dizendo que a mãe permitiu que ela chorasse bastante, porque ela estava lavando a alma dela com um choro de amor, de saudade, e não de revolta, e não de mágoa. Então ela diz assim, sem que nenhuma rebeldia me tirasse os sentimentos. Todos os companheiros do Batuíra, o centro, a começar do nosso Esparta, estavam em minhas lembranças. A saudade de todos me tocava o coração. Mas uma grande alegria estava guardada para mim. Naquela sala em que eu me achava, vieram ter alguns dos nossos irmãos de Brasilândia a me oferecer as boas-vindas. Então eu compreendi que não podia parar em meus sentimentos pessoais e sim me refazer para trabalhar e ser útil. E depois de alguns dias, pude regressar ao nosso grupo, rever amizades. Agora na condição dos amigos que em outros tempos eu desejava tanto rever sem que os olhos físicos me ajudassem. Ela já estava visitando a casa espírita como um espírito desencarnado. Agradeço a todos os irmãos que oraram em meu favor e a todos da família, sem me esquecer das nossas irmãs Vitória, Maria, Ana, Lucrécia e de todos que eram para nós os portadores da paz e da felicidade. Vejam quantos nomes ela citou nessa mensagem, né? Para confirmar sua presença. Não quero esquecer a Ana Maris, de nossa Quina e do nosso Luiz, conquanto a lista esteja crescendo. Desejo, porém, esclarecer que eu não estou desmemoriada, é que eu preciso ser reconhecida. Então ela está se permitindo lembrar de todas essas pessoas para que ela possa ser reconhecida realmente como uma pessoa que partiu, que ali escreve através de Chico. Savério, diga à nossa filha que a paciência de mãe é uma luz em casa. Por isso rogo a Deus para que ela esteja sempre compreensiva e calma. Em todos os lares do mundo existem problemas. E unicamente através dos problemas é que nós conseguiremos aprender o que se deve fazer e como fazer. Jesus abençoar a nossa Ana Madia e o Hamilton com os nossos netos queridos, para que a paz e a alegria estejam sempre conosco. Sei que você não conseguiu se habituar com o apartamento dentro da nova situação, permanecendo com a nossa filha. Mas se eu posso pedir alguma coisa a você, eu rogo que você conserve o apartamento. Compreendo que as esposas na vida espiritual, quando se entregam à fé em Jesus, se transformam em mãe dos esposos que ficam. Desse modo eu peço, em minhas preces, que você encontre uma readaptação que nos permita utilizar o nosso ambiente com o carinho de sempre. Então você veja, o marido dela estava vivendo agora com a filha, ela está pedindo que ele volte para casa e que readapte aquele ambiente para que eles possam trabalhar lá. Tem muita coisa que dá para ser feito dentro desse ambiente onde o marido vai ficar sozinho. Para concluir, envio todos os irmãos, a todos os irmãos de todos os companheiros do nosso Batuíra, muitas lembranças para fazer algum sorriso em Ana, Rosalina, Neide. Quero dizer a elas que o chocolate em Brasilândia, nos dias muito frios, era o mesmo recurso para garantir o trabalho. Ninguém julgue, porém, que eu houvesse de minha parte esquecido os meus regimes. De chocolate eu só me servia era do aroma.
porque os pratos frios é que eram rigorosamente os meus pratos. Eu sabia disso. Tudo está bem. E se eu voltei naquele princípio de junho, é que o meu tempo realmente havia chegado. Continuar a conversa seria o melhor para mim, mas eu preciso terminar. Repito, sem escrever todos os nomes queridos da nossa família, isso que ela já disse, mais de 30 aqui, e do nosso grupo. Meu abraço de muita saudade e reconhecimento. Ainda um trecho que não posso esquecer. Parabéns a Rose e ao Manuel pelo casamento que eu assisti e pedi a Jesus que os abençoasse para sempre. Ela esteve presente no casamento, né? E para você, meu caro Savelio, esposo e amigo, o coração reconhecido da sua Carmen Galves Latorre, 30 de maio de 1980. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.